Olá, assinante da TV Destaque. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Hoje, entrevistando o advogado criminalista, Dr. Marco Antônio Arantes de Paiva, que está conosco nesse mês que se comemora o mês do advogado, algumas reflexões a respeito da atuação do advogado criminalista e das questões que realmente têm uma repercussão muito grande na nossa sociedade na atualidade. Doutor Marco Antônio, antes de você responder a pergunta do doutor Rodrigo, que ele deixou em aberto no primeiro bloco, eu queria só voltar um pouquinho no início da entrevista, quando você falou de que numa delegacia de polícia, um determinado juiz. Então, você deu o destaque para alguns agentes públicos que cometem desrespeito às prerrogativas. Agora eu pergunto para você, esse desrespeito, ele é só dos agentes públicos ou nós sentimos um crescente aumento do Estado querendo atingir as prerrogativas dos advogados? O Estado com essa força toda fantástica que ele tem. Não há nem dúvida, professor. O agigantamento do Estado, eu acho que ele é o outro lado da ineficiência das instituições civis, e aqui, claro que nos colocamos. O advogado ele tem que estar pronto para ser antipático com o juiz. E me parece que muitas das vezes isso não acontece. Então, com toda essa sociedade moderna, essa sociedade de risco que nós já falamos aqui, o que tem acontecido constantemente? É do advogado, infelizmente, ficar muito na dependência da ordem. Cada advogado é o seu próprio defensor de suas prerrogativas, não são suas. Não é minha, é nossa. Então, cada vez que eu deixo de cobrar uma atitude do Estado pelas minhas prerrogativas, eu diminuo os nossos direitos. Esse gigantismo que hoje está o Estado, ele está buscando, na verdade, e nós sabemos bem disso, na verdade, ele é a contrapartida da eficiência que o Estado deve ter. E nessa necessidade de demonstrar a eficiência, ele ignora quem está em volta com direitos, que é o caso da advocacia e dos advogados. Me parece bem isto. O Estado, cada vez mais, ele é eficiente na sua resposta, não a resposta da eficiência, mas na resposta de estar prestando o serviço público. Uma corregedoria, por exemplo, mais da minha parte, eu não conheço, ultimamente, nenhum procedimento de corregedoria dos presídios tentando verificar esta ou aquela violação de prerrogativa de advogado. Isso simplesmente não existe. Eles são tão eficientes assim, nós deixamos de reclamar, ou eles também não querem apurar para poder apresentar um resultado bom. Eu tenho uma coisa comigo já há algum tempo, se nós, advogados criminalistas e uns colegas sabem disso, entrar com habeas corpus para qualquer situação contra qualquer diretor de presídio, aqui na capital, o juiz ele transforma aquele habeas corpus em expediente administrativo. E se trata de ligar para o diretor de presídio e, de uma forma ou de outra, ele acaba resolvendo o problema. E o habeas corpus é indeferido. Ou como um caso que pessoalmente tive, onde a liminar foi concedida de violação do meu direito de livre entrevista com o meu cliente, e depois ele foi arquivado, porque perdeu o objeto, porque na liminar já tinha sido concedido o meu direito. Mas, ora, isso daí faz parte de um número de eficiência ou ineficiência do Estado ou de violação de direitos e prerrogativas. Aquelas questões dos boletins de ocorrência, que foi muito publicado. Muda-se a forma de se classificar e diminui-se o número de roubos, aumenta-se o número de homicídios. Manipula em termos de estatística. Em termos estatísticos. E é isso, esse gigantismo realmente cumpre a nós advogados, e mais uma vez se conclama os advogados a jamais abrir mão das suas prerrogativas. E é curiosa essa sua pergunta, Clóvis, porque leva a uma reflexão. Tivemos há um tempo
portaria do Ministério da Justiça, feita pelo ex-secretário paulista de Segurança Pública, que era, acho que acredito que a palavra correta é aberração. Uma portaria totalmente contrária às nossas prerrogativas, que suprimia vários direitos dos advogados, conquistados a duras penas pela classe, inclusive na época da ditadura brasileira, onde foi consolidado esse direito do advogado de visita ao preso, para evitar a prisão arbitrária. E quando você vê a autoridade máxima do Executivo na Justiça, que é o Ministro da Justiça, editar uma portaria totalmente contrária à classe dos advogados, é triste, não é, Marco? Aí é que nós vemos que enquanto professor, o nosso ministro da Justiça tinha um pensamento. Ao assumir o comando, ele teve um outro pensamento. Mas, na verdade, doutor Rodrigo, professor Clóvis, essa portaria teve a coragem de fazer aquilo que acontece todos os dias e que poucas vezes reclamamos. Essa questão veio à baila, veio à evidência, porque foi época de Olimpíada, pessoas envolvidas com o terrorismo, um advogado que teve a coragem de dizer existe uma portaria que impede as prerrogativas do advogado. Essa portaria eu gostaria muito, o senhor presidente nosso nacional da Ordem, que se verificasse se a senhora Valquíria Souza Teixeira de Andrade, lembre-se do nome, Valquíria Souza Teixeira de Andrade, se ela está escrita nos quadros da Ordem, porque essa moça não conhece o Estatuto da Advocacia, ao editar uma portaria, junto, é claro, com o ministro, né? Editar uma portaria onde ela ela diz que regulamenta o atendimento dos advogados e em nenhum minuto ela, nos considerandos pelo qual foi feita a portaria, ela cita o Estatuto da Advocacia. Aí é brincar com a advocacia. E nós temos realmente que nos opor, nós temos que dar conhecimento e trazer a público essas violações, essas brincadeiras. Isso não se pode fazer. Um dia ela vai precisar de um advogado. Marco chama de brincadeira. Eu chamo de palhaçada. Bom, essa portaria que estamos falando é a portaria 04 de 2016. E é aquela que restringe o acesso de advogados a presos, né? Ao contato com os presos. Ela veio à tona agora há pouco tempo, no mês de julho, né? Eu tenho um receio muito grande de fazer injustiças. Eu já li de que essa portaria foi assinada anteriormente ao ministro, hoje ministro da Justiça, doutor Alexandre de Moraes, ter assumido o cargo, ou ele não conhecia o teor da portaria. Logicamente que a responsabilidade é dele, né? E ele, sendo um professor constitucionalista, né? E ele tem obras publicadas sempre na defesa da Constituição e dos princípios constitucionais, né? Realmente foi um cochilo muito grande. Se foi já no mandato dele, e ele me parece que já está aí desde... Nós estamos numa fase de transição aí que sei lá esse governo novo, interino, que talvez venha a ser defetivado, ele é de quando? De abril? Foi quando ele foi nomeado, né? Então, essa portaria, eu tenho a impressão que foi já na vigência dele ser o ministro, só que ela foi assinada pela diretora do Sistema Penitenciário Federal, né? Que é a Valquíria Souza Teixeira de Andrade. Talvez ela tenha assinado e simplesmente sem ter o aval e a comunicação. Mas aí a responsabilidade, logicamente, que é do ministro, né? É lamentável. Ela está revogada, né? Está revogada. Isso não significa que, na prática, os advogados tenham a restituição do acesso aos presos. Ela está suspensa. Ela está suspensa, sim. Mas ela está suspensa, mas isso significa o quê? Que não está revogada. Sim. Qualquer dia ela pode voltar. Tá, mas
o fato dela estar suspensa, os advogados estão conseguindo o contato com os presos ou não? Agora, há pouco tempo eu vi nessa prisão aí que foi feita dos terroristas brasileiros, né? Que é uma história muito mal contada no meu modo de ver, que os presos estavam sem acesso ao advogado. E a portaria já estava suspensa. Como é que você está vendo isso? Você que está acompanhando e, obviamente, é o seu campo de atuação. A portaria, ela é composta de 8 artigos, dos quais já se praticava pelo menos 4. Qual seja, o advogado está lá e avisado, o senhor está monitorado, se nós virmos, desconfiarmos que o senhor está tentando falar qualquer coisa que não seja do processo, nós retiramos o senhor imediatamente daí. Para se entrevistar o preso hoje, no estado de São Paulo há reiterados comportamentos por parte da Secretaria da Administração Penitenciária para que marquemos com antecipação. Então, esta portaria, aquilo que eu disse, ela na verdade ela colocou no papel aquilo que eles já praticam há algum tempo. Essa é a grande verdade. Tem alguns, existe um mandado de segurança, que a ordem impetrou por reclamação minha lá em 2006, e que hoje está sendo novamente discutida esta questão. Mas nós temos decisão no Superior Tribunal de Justiça, ministro Benjamin Herman, em um habeas corpus, em um mandado de segurança interposto pela ordem, dizendo que o advogado tem livre acesso ao preso. Então, com relação ao respaldo da ordem, isso sempre tivemos. Hoje, caros telespectadores, amigos, advogados, o que falta é reclamação. É isso. Lei existe, julgamentos existem, decisões existem, mas existe um pouquinho de boa vontade para se enfrentar isso aí, né? Como nós tratamos os presos dentro do cárcere. Hoje está bom para quem mexer. Este me parece o pensamento. E militando há tanto tempo, me parece que é bem isso. Não se troca o secretário da administração penitenciária desde o terceiro último governo. Porque é um agente penitenciário, é alguém que conhece, deixa como está. As apurações de irregularidades dentro do sistema penitenciário não se conhece nenhum, até porque a imprensa também não tem nenhum interesse de dar publicidade a isto. Enfim, a sociedade daqui ou de outros países é a mesma coisa. O preso é algo que não cheira bem, não é algo que o Estado deva se preocupar, pelo menos a princípio. É uma população mínima que a cada dia mais está aumentando. Hoje nós temos no país 600 mil presos. Se nós falarmos que cada preso tem pelo menos 3 pessoas de sua família envolvidas nisso, neste rancor desse cidadão, nós temos pelo menos vivendo desse mundo 1.800.000 pessoas a transmitir para a sociedade esta violência contida lá dentro. É o que eu penso. Fora os acessórios, né? Pensão, benefício previdenciário, alimentos, processo trabalhista. Nossa, é um mundo. É um mundo. Doutor Marco, muito obrigado pela sua entrevista. Da minha parte, eu agradeço pelo pronto convite em voltar ao nosso programa. Doutor Clóvis, igualmente. Obrigado pela divisão de bancada novamente. Fica com você para encerrar o nosso programa hoje. Nós agradecemos ao doutor Marco Antônio. Obviamente que esse assunto que nós estamos trazendo é um assunto que merece muita reflexão. A liberdade é muito bom, porque as pessoas pensam que liberdade é a gente poder falar o que a gente quer. Eu acho que a grande essência da liberdade é saber escutar o que os outros falam. Acho que por isso que a gente sempre procura trazer algumas questões mais espinhosas, que a gente reflita um pouco. Então, Marco Antônio, muito obrigado pela presença, mais uma vez no nosso programa, e eu tenho certeza de que boas reflexões surgem desse nosso debate de hoje. Suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o programa. Parabenizo os advogados pelo seu mês.
a vocês, colegas, que comigo dividem este sonho de formação de uma sociedade mais justa e fraterna e que comigo também enfrentam, tenho certeza, comungo no meu pensamento, de defesa intransigente das nossas prerrogativas. Uma boa tarde. Muito bem. Obrigado, telespectador. E próxima semana estaremos de volta com um novo entrevistado e um novo assunto de interesse de todos.